Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Hoje falamos sobre a Reforma Protestante, dia 31 de outubro, comemora-se 501 anos desse movimento. E a gente conversa aqui com o pastor Eliezer, que é vereador também, pastor Tiago Gigo e o pastor Eliseu Patrício, também que participam desse bate-papo. A gente falou aqui nos bastidores e até anunciou no encerramento do primeiro bloco, do protagonismo hoje do evangélico. E isso ficou evidente nas eleições, né, pastor? E a gente vê o aumento da chamada bancada evangélica, tem crescido no Congresso. Aqui também na Câmara Municipal, prova disso, tem o senhor, o pastor Castilho também. E parece que o evangélico, por muito tempo, condenou, no Brasil, condenou essa participação na política. E agora reacendeu isso, a gente vê... como eu citei, o aumento da bancada evangélica, questões de cosmovisão cristã sendo colocadas em pauta. Exemplo disso, o projeto de lei aprovado pelo senhor, que é o Infância Sem Pornografia. Como é que foi esse despertar? Como é que o senhor vê hoje aqui na denominação do senhor, por exemplo, a Quadrangular, a Igreja do Evangelho Quadrangular, vê hoje a participação do protestante na política? Tiago, é muito importante nós vermos a trajetória, né? Então, como você disse, são mais de 500 anos, 501 anos. Então, foi uma trajetória, esse movimento foi suprimido muitas vezes, foi perseguido. Mas como nós estávamos falando, né, o movimento, ele nasceu em perseguição. Foi feito de tudo para que pudesse impedir esse movimento. Mas já era um movimento muito forte, era um movimento que já vinha da parte de Deus. Deus queria isso, trazer essa mudança para o mundo. Então nós vemos que o movimento ele cresceu e chega nos dias de hoje fazendo toda a diferença. Nos Estados Unidos fez a diferença. Essas eleições, todo mundo fala, todos os comentaristas falam que o peso nessas eleições foi o apoio dos evangélicos, segundo proposta que tem dentro das nossas doutrinas, dentro dos nossos costumes, das nossas ideologias, em defesa daquilo que nós acreditamos, que nós defendemos dentro da palavra de Deus, que é a família como base da sociedade, que tem que ser protegida, as nossas crianças. Então, tudo isso teve um peso muito grande nessas eleições. Por quê? Porque, por exemplo, esse projeto que eu fiz, Infância Sem Pornografia, justamente porque nós temos visto as nossas crianças sendo agredidas. Nós temos projeto hoje que está tramitando, que são projetos dos pedófilos, para diminuir a vida sexual das crianças, começar a partir dos 12 anos de idade. Né? Então, isso são projetos de pedófilos, que querem diminuir a vida sexual de uma criança e a começar, né, a partir dos 12 anos de idade. Isso para nós é inaceitável, isso para nós é um absurdo. Então, tudo nós sabemos que hoje a perseguição ela mudou hoje. Não é matando, não é prendendo, mas a perseguição hoje ela vem através das leis, né? E como diz uma frase, né, que leis você não se questiona, lei você se cumpre. A partir do momento que virou lei, nós somos obrigados a cumprir as leis, né, do país. Então foi esse despertar da participação da igreja para impedir com que esses projetos de lei sejam aprovados, sancionados, né, pelo presidente da República, como a questão da legalização do aborto, a descriminalização das drogas, né? Essa questão da pornografia que está aflorando cada vez mais. Então, eu acho que a igreja vendo tudo isso, uma forma de perseguição novamente, para calar a boca dos pastores, impedir o pastor de falar, de denunciar aquilo que para nós é errado, segundo a palavra de Deus, que é pecado. Então, uma forma de dar um cala-boca nos pastores fazendo leis que proíbem nós de falar sobre essas coisas. Então, eu vejo que essa importância, essa participação e essa decisão nessas eleições foi em cima de tudo isso daí.
como eu falei, a própria Quadrangular, a Igreja do Evangelho Quadrangular, tem seus representantes hoje, né? Tem deputados federais. Hoje a Igreja Quadrangular ela é uma igreja politizada. Nós entendemos a importância da política, de termos representantes lá na política que defende a nossa bandeira, a nossa ideologia, a nossa fé, né? E graças a Deus que a Igreja Quadrangular é uma pioneira nisso daí e tem despertado outras denominações. E como você falou, hoje nós temos uma grande bancada lá que faz a diferença, né, na Câmara, na Assembleia. E essa bancada ela é importante lá, porque ela vai protestar lá dentro, já que nós estamos falando sobre a questão ela vai protestar lá contra essas leis que vem vindo aí diretamente contra a igreja, contra a família diretamente, contra os bons costumes, né? E aquilo que nós achamos que é fundamental, né, para a estrutura da sociedade, que a gente perdendo esses valores, eu não sei para onde a gente pode caminhar. E a gente vê, né, falando ainda sobre as eleições, após 2 dias aí do resultado do segundo turno, a gente vê o presidente eleito visitando uma igreja evangélica, participando ali em pouco momento, mas indo lá agradecer a votação do povo evangélico. Isso é um fato assim inédito na história, né? O anúncio, a gente também tem a presença lá do senador Magno Malta lá abrindo também, falou, da forma que a gente começou, a gente também encerra agora com oração e tudo. Então a gente vê que realmente o protagonismo dos evangélicos aflorou nessas eleições, e com a eleição, a vitória de um candidato considerado conservador e de direita, né, vamos dizer assim, ganha-se espaço para as pautas de cosmovisão, né, cristã. Né? Eu vejo como uma oportunidade, mas também com grande preocupação, no sentido de que a reforma precisa continuar. Esses 501 anos devem trazer maturidade para a igreja, sobretudo uma igreja tão nova como a igreja brasileira, a igreja protestante brasileira. O Dietrich Bonhoeffer, que foi um protestante luterano importante na época do nazismo, foi morto pela polícia secreta alemã em 1945, ele, num de seus livros, disse o seguinte, na prisão, uma de suas cartas da prisão, aliás, que foi transformada em livro. Protestantismo não é o protesto Protestantismo não é o protesto da igreja contra o mundo, mas o protesto de Deus contra nós mesmos. Ele cita Apocalipse, dizendo, tenho porém contra ti. Então é importante também a gente fazer uma autocrítica, olhar para a nossa própria história enquanto igreja, enquanto irmãos e irmãs, e fazer a seguinte pergunta, que tipo de reforma está faltando em nós? Né? Quais são os pontos, as áreas? E com relação à política, ao engajamento político, nós temos na história muitos irmãos e irmãs que foram exemplares, referenciais na área política. Né? E quando a pessoa entende essa vocação dela na política como missão de Deus na história humana, de forma encarnacional, de um modo que ela vai servir o mundo para a glória de Deus, isso é muito importante. Mas também me preocupa o fato de que a igreja não precisa ter um presidente crente. Uhum. Mas eu gostei muito particularmente do que aconteceu, né, daquela oração, porque eles pediram sabedoria. Salomão pediu sabedoria para governar. Mas lembremos-nos que Salomão começou muito bem, mas terminou muito mal. Então isso nos reveste de responsabilidade, né? Então eu tenho medo de que lá na frente alguém falando em nome da igreja possa causar um mau testemunho e a sociedade que está às vezes de fora, né, olhando para o comportamento, para o testemunho cristão da igreja... Fala mais alto, né? Exatamente, que deve falar mais alto, às vezes pode ser confundida e com isso a igreja perde a autoridade. Foi por isso que Jesus não veio para iniciar um ministério terreno, político, embora a política seja importante para o cristão, o engajamento político,
Mas não era essa a intenção de Jesus. Ele dizia, o meu reino não é desse mundo, né? A gente é cidadão do céu mesmo, mas isso não anula a nossa responsabilidade em engajamento social, político, na transformação de uma sociedade mais justa. Isso deve, na verdade, nos humilhar, não nos orgulhar, né? Isso nos reveste de maior responsabilidade e nos chama para a autorreflexão, autocrítica, de pensarmos sobre uma nova reforma. O que a gente precisa melhorar? Pastor Eliseu, o senhor concorda que é preciso fazer essa autocrítica? O movimento, falando do Brasil, cresceu muito, mas ainda há um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a gente vê um crescimento dos evangelhos, a gente ainda tem um alto índice de violência no país e tal. Então, será que a qualidade desse crescimento precisa ser avaliada? Com certeza, porque veja bem, quando a pessoa se diz evangélico, isso é muito sério, né? Porque às vezes as pessoas fazem muita coisa em nome do evangelho e às vezes ele mesmo não trouxe essa reforma para dentro de si, entende? Então é muito comum as pessoas dizerem que é evangélico e na verdade elas têm outras pretensões, né, que a gente vê por aí. Então essa autocrítica ela tem que ser valorizada e nós temos que buscar, né, dentro de nós mesmos aquilo que nós podemos melhorar em relação a ser evangélico. Por exemplo, quando a gente fala assim que a igreja hoje ela precisa também passar por uma reforma, eu já vejo de certa forma isso acontecendo nos nossos dias. Porque hoje muitas igrejas hoje estão trabalhando em células. Uma coisa que a igreja então há muito tempo havia perdido, né? Se reunir com a família em casa, estudar a palavra de Deus, e isso vai trazendo o quê? Um relacionamento. Então esse relacionamento, ele traz esse comportamento bíblico para nós, que é o do conhecimento da palavra, e que de certa forma vai juntar as famílias, né? Então de certa forma isso está acontecendo. A gente está vendo aí que a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, não sei se vocês estão trabalhando em célula, muitas igrejas estão trabalhando. E isso está o quê? Reunindo as famílias, buscando aquilo que talvez a igreja perdeu há muito tempo, entendeu? Então esse crescimento hoje, que até então, muito tempo atrás, nós dizíamos que talvez a igreja não esteja crescendo, mas apenas trocando de endereço, hoje a gente está vendo totalmente o inverso. Realmente a igreja está crescendo hoje. E essa resposta que a igreja deu para a sociedade, em termos de nós termos uma pessoa de bem, um presidente de bem, porque a Bíblia diz que o justo, né, que governa, o povo será abençoado. Então, de certa forma, foi plano de Deus, foi propósito de Deus que o Bolsonaro aí ganhou como presidente e que, de certa forma, a igreja contribuiu para isso. Então, que nós devemos orar pela vida dele, orar pela sua família, para que ele cumpra um bom governo, para que não surjam, né, aquelas dúvidas ou aquelas perguntas que normalmente as pessoas fazem, maldosas, né? Mas que realmente ele esteja coberto com a graça de Deus, conhecimento de Deus, para governar esse país que, de certa forma, há muito tempo vem sofrendo em todas as áreas. Mas eu tenho certeza que se, ontem nós vimos isso na igreja do Silas Malafaia, se eles buscarem isso, a presença de Deus e o conhecimento de Deus, como Salomão pediu, nós vamos viver uma nação abençoada, né, por um bom período aí, e o nome do Senhor vai ser glorificado através disso. Pastor Eliezer, a responsabilidade é grande, né, para quem assume a nação agora. A responsabilidade é grande. A gente vê no Velho Testamento que todo rei tinha um profeta para orientar. E o rei que tinha um profeta, que nem o pastor Eliseu falou, para orientar ele, né, ele ia bem. Mas quando o rei rejeitava o profeta ou não aceitava a orientação, o governo dele era mau. Então é muito importante que a gente está falando aqui o começo. Interessante, né? Que a Bíblia também, desculpa. Não, pode falar. A Bíblia não faz nenhuma questão de esconder isso, né? A Bíblia fala, tal rei foi bom aos olhos de Deus, né? O tal rei foi mal aos olhos de Deus. A Bíblia não faz questão de esconder isso. Então a Bíblia sempre declarou aquele que é bom, mas também declarou aquele que é ruim. E é verdade. E é um costume dos presidentes dos Estados Unidos também terem conselheiros cristãos, né? Billy Graham foi um... Exatamente, né? tinha, foi conselheiro de muitos presidentes, né? Então isso é importante. Se o Bolsonaro ouvir os profetas, aceitarem orientação, eu acredito que ele vai fazer um bom governo, né? Então, o que o pastor Tiago falou, a nossa responsabilidade com tudo isso, ela aumenta mesmo. E nós temos que fazer realmente essa autocrítica, porque na verdade os tempos são outros da igreja. E hoje nós precisamos fazer essa autocrítica, quem realmente nós somos, que país nós queremos, o que nós vamos defender e cobrar e participar, ter essa participação ativa,
na cidade, nos conselhos da cidade, participar da nossa nação, cobrar aqueles que nós elegemos, se realmente eles estão fazendo o papel para o qual eles foram enviados para fazer lá. Então eu acho que a igreja agora ela tem que participar mais ainda, porque a nossa responsabilidade ela aumenta e nós sabemos que Deus tem um plano no mundo inteiro. E para este plano de Deus se cumprir, Ele vai usar homens, né? Ele vai usar pessoas que talvez ninguém dava nada né? E Deus vai levantar pessoas para cumprir um propósito dele. E nós sabemos realmente que o papel da igreja é um papel passageiro aqui e que nós vamos morar no céu, né? Mas nós estamos aqui na terra realmente para denunciar o pecado, para falar da graça, do amor de Deus. E esse é o papel da igreja, e nós temos que ser realmente luz, nós temos que ser realmente exemplo. Crescemos, mas e essa qualidade? Então acho que tudo isso tem que ser ponderado, tem que ser questionado, né? Precisamos estar constantemente em reforma. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo já se esgotou. Eu vou passar aqui a palavra para os pastores, para as considerações finais. Acho que cabe aqui, viu, pastor, um segundo programa para a gente discutir esses assuntos, né, que é importante. O cristianismo hoje no Brasil, acho que é um tema relevante. O papel do cristão na política também. E como a gente falou hoje da reforma, e eu acho que cabe discussões como essa para que a sociedade reflita e conheça, saiba como que esse movimento tem crescido, os propósitos e tudo mais. Eu queria agradecer ao pastor Eliseu, passar a palavra para o senhor deixasse sua mensagem para os nossos telespectadores. Queremos agradecer, né, você que gosta da TV Câmara, muito obrigado, né? Eu acho que esse espaço aqui é muito importante porque traz a título de conhecimento a todos. E nós queremos agradecer ao Tiago, ao pastor Eliezer, por esse espaço, né, de vocês abrir esse espaço para nós falarmos um pouquinho não só da reforma, mas também o que a reforma representa para nós, concernente à palavra de Deus. E eu quero deixar aqui uma bênção, né, para toda a população de Tupã, que seja uma nação abençoada e que através do nosso Deus nós vamos respirar dias melhores aí, não só para a nossa cidade, mas para o nosso estado e também para o Brasil. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Certo, pastor Tiago. Quero agradecer ao vereador, pastor Eliezer, agradecer a você, Tiago, mais uma vez, pela excelente moderação aqui na entrevista, ao pastor Eliseu também, e deixo a você, cidadão tupaense, essa reflexão sobre a importância da reforma protestante para os nossos dias, sobre a necessidade do nosso engajamento enquanto cristãos, como servos de Deus nesse mundo que precisa tanto de uma igreja vibrante, uma igreja que testemunha de fato o amor de Deus para as pessoas. E eu desejo dias frutíferos, caminhos retos, prósperos para todos os cidadãos, que possamos orar pelas autoridades constituídas, torcer para que tudo corra bem na nossa nação, porque assim todo mundo será beneficiado, a despeito da sua confissão religiosa, todas as pessoas serão bem-sucedidas se o nosso país caminhar bem. Que a bênção, o cuidado, a direção de Deus esteja sobre a nação brasileira. Muito obrigado pela oportunidade de reflexão aqui sobre essa data importante. Tá certo. Pastor? Eu quero agradecer ao nosso convidado, pastor Eliseu, pastor Tiago, né, são parceiros de ministério, estamos trabalhando nessa cidade, né, enganjado a levar o evangelho, a levar o bem. Nós estamos num país democrático, a democracia é muito importante, muitas pessoas veem a reforma protestante com, às vezes, maus olhos, né? E às vezes as pessoas não conhecem a história e realmente o que surgiu depois disso por causa dessa reforma. Então eu já vi muitas pessoas criticarem e ver a reforma protestante como uma coisa ruim, como uma coisa de rebeldes, como uma coisa, né? Mas a gente percebe realmente a própria igreja evangélica precisando de uma reforma, temos que estar em constante reforma, a própria igreja católica, né, passando por reformas nos dias de hoje, porque o tempo vai passando e nós precisamos ser reformados, mas o mais importante é o que o pastor Tiago falou, são os pilares. Os pilares não podem ser removidos.
nós podemos ter algumas diferenças, mas o que nos une são esses pilares da fé, né? E nós estamos firmados nesses pilares e que nós possamos continuar caminhando em cima desses pilares, porque o que nos une é muito maior do que aquilo que às vezes quer nos separar. E que bom que nós podemos entender. Nós estamos aqui em 3 denominações diferentes, 4, né? 4, né, Tiago? Mas nós estamos falando sobre um assunto que nos une. Isso que é importante. Então, eu gostaria de desafiar, vamos dizer assim, os nossos telespectadores a estudar um pouco melhor sobre a reforma. Hoje nós temos aí, né, a internet que nos dá acesso. Claro, nós falamos aqui de uma forma muito superficial, né, Tiago, sobre a questão da reforma, mas que os nossos telespectadores pudessem estudar, ir um pouco mais a fundo, procurar se informar mais sobre esse assunto e ver que realmente essa reforma ela foi importante para a história da igreja, ela foi importante para não apenas para o Brasil, mas para o mundo inteiro, e trouxe muitos benefícios e até os dias de hoje. Então quero agradecer também você, Tiago, por nos auxiliar aqui nessa entrevista, todos os nossos amigos aí, os nossos técnicos. E esse é o papel da TV Câmara, levar informação e daquilo que nós acreditamos, do trabalho que nós estamos fazendo. E hoje falando um pouco sobre esse assunto que não precisaríamos de um tempo muito maior para aprofundar nisso daí, mas acho que em poucas palavras nós conseguimos aí falar um pouquinho sobre esse tema que no dia de hoje, né, 31 de outubro, marca essa história aí da humanidade, e que Deus nos abençoe, continue nos iluminando para que nós tenhamos uma nação melhor, uma cidade melhor, e que as nossas famílias estejam protegidas. É isso que a gente deseja. Tá certo, pastor, muito obrigado. Os pastores também aqui, Tiago, pastor Eliseu, também a gente agradece. E agradece você aí de casa também que acompanha a TV Câmara, um canal a serviço da população.